você já se perguntou o que é que garante que a Lua fica circulando ao redor da Terra? Você já se perguntou o que é que acontece ali quando um móvel faz uma curva? Fica aqui agora para entender a força centrípeta com Suquita. E é isso aí, bora começar. Quando eu falo de força centrípeta, eu estou falando, obviamente, de um movimento circular, ou seja, um movimento em que o vetor velocidade tem a sua direção, logo, a sua direção e sentido mudados, alterados, durante esse percurso. Então, força centrípeta vai aparecer quando eu tenho uma certa mudança na direção do vetor velocidade, quando eu tenho uma curva, um movimento circular. E, particularmente, vamos estudar o movimento circular uniforme associado com a dinâmica, justamente para estudar essa resultante centrípeta. Preste atenção, falei resultante centrípeta. Sempre embasamos aqui no famoso Newton. Então, lembra lá da segunda lei de Newton? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Quando a gente está tratando de um movimento circular, a gente vai analisar a força centrípeta. Olha, já para início de conversa, se eu tenho um corpinho aqui em um MCU, botar assim, em um MCU, quem garante que esse corpo faz a curva, quem garante o circular desse movimento é uma força chamada força centrípeta. E é uma força que aponta para o centro da curva. Então veja, lembra lá do movimento circular que a gente tem a chamada aceleração centrípeta apontando para o centro da curva? Essa aceleração vai representar o quanto essa velocidade vai ser alterada na sua direção, ou seja, ora ela vai estar para cá, ora ela já vai estar lá para o outro lado. Então é essa aceleração que vai fazer essa mudança. Na verdade, o agente físico mesmo que provoca isso, não é a aceleração, é a força. E como a gente tem a relação entre a força e a aceleração, a gente tem que, para a resultante centrípeta, ou seja, a força centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Para início de conversa, é isso aqui. Mas aí, bora mesmo botar o pé no chão e dar uma revisada ali no movimento circular. Lembrar aquelas relações de aceleração centrípeta e algumas coisas desse tipo. Então, bora lá e já eu começo a botar um negocinho mais sobre força centrípeta. Lá no nosso movimento circular, no movimento circular uniforme, né, o MCU, o que a gente tem? Eu tenho um bloquinho se movimentando aqui com uma certa velocidade v. Geralmente a gente bota o módulo da velocidade sendo constante e ele só vai mudando a direção, beleza? Então, meu vetor velocidade aqui. E quem é que vai provocar isso? A força centrípeta. Só que a gente tem uma certa aceleração centrípeta agindo aqui que sempre, eu disse sempre, aponta para o centro da curva. Como ela sempre aponta para o centro da curva e a velocidade sempre é tangente à trajetória, existe um ângulo de 90 graus entre o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta. Beleza? Mas aí outra coisa, a gente acabou de ver que força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Eu sei que a massa é uma constantezinha positiva. Então, se esses dois caras são vetores, se eu tenho aqui meu vetor aceleração centrípeta, se eu multiplico esse vetor por uma constante, eu tenho que a força centrípeta nada mais é do que um vetor na mesma direção que o vetor da aceleração centrípeta. Logo, eu tenho também apontando para o centro da curva a minha força centrípeta. E preste atenção aqui, a força centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Não é para fora não. Não, é para o centro, é para dentro da curva. Beleza? E aí você estava me dizendo aqui, né? Cheguei a comentar aqui e chamar de resultante centrípeta. Por que será que eu chamei de resultante centrípeta e não de força centrípeta? E preste atenção, muita gente está achando que a força centrípeta é uma força qualquer, assim, como a gente chama, e aí, força peso, e aí, força normal, e aí, força de atrito. Acha que a força centrípeta é um desses caras, é um desses nossos conhecidos.
Mas, na verdade, não existe um cara que você chega lá, é você a força centrípeta? Não existe. Assim como a gente conhece a força-peso, a força de atrito, o empuxo. A força centrípeta, na verdade, é uma resultante, como se fosse uma força resultante. Quando a gente tem um movimento circular, a gente pega as forças que estão agindo ali no bloquinho que está exercendo aquele movimento circular, que está realizando aquele movimento circular, e a resultante dessas forças, que aponta para o centro da curva, vai ser a resultante centrípeta. Não é para você chegar, você aqui é a força peso, você é a força centrípeta. Não. A força peso pode estar atuando como a força centrípeta. Força centrípeta, resultante centrípeta é como se fosse um cargo ocupado por algumas forças. Beleza? Mas vou botar isso no papel aqui, viu? Nesse caso aqui, eu tenho um corpinho em um MCU, vou até desenhar a velocidade dele aqui, ele tá passando para lá, correndo, enfim, tá em um MCU de raio R. Eu sei que a força centrípeta é a resultante, então, força centrípeta é a resultante. E eu disse que a força centrípeta sempre aponta, para o centro da curva. Então, essa resultante centrípeta é a resultante dessas duas. Então, no caso aqui, se ela precisa apontar para o centro da curva, eu garanto que F1 é maior que F2. Então, a resultante centrípeta é o F1 menos F2. Tá entendido? Pronto, essa é a minha resultante centrípeta. Quando eu for fazer lá, se esse meu F1 for 50 newtons e esse meu F2 for 20 newtons, quanto é que vale minha força centrípeta? É a F para dentro menos a F para fora. Veja que essas forças sempre apontam no sentido radial, né? Na direção que passa pelo centro da circunferência que descreve a trajetória. Então, essa minha força centrípeta aqui no nosso exemplo seria de 30 newtons. A gente tem também algumas equações que dizem o quê? A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é esse cabra aqui, aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Ou, se você não tiver V, você pode ter ômega ao quadrado R. Beleza? Então, as expressões que a gente pode usar para a força centrípeta pode ser m vezes V ao quadrado sobre R, ou a força centrípeta pode ser dada por m ômega ao quadrado R. Ômega é a velocidade angular e V a velocidade linear do MCU. Tranquilo? Então, bora lá. Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma expressão, quem seria a resultante centrípeta? F1 menos F2, para dentro menos para fora, igual ao mv ao quadrado sobre R. E assim, bora fazer as questõezinhas, né? Só que, eu cheguei a te perguntar algumas situações sobre força centrípeta, então coloquei aqui no papel rapidinho algumas dessas situações só para a gente discutir. Primeira situação, um pêndulo. Um pêndulo aqui, às vezes, oscilando. Então, não precisa ser um pêndulo em si. Alguma coisinha que eu fique girando ele. Enfim, eu sei que se esse cara aqui, esse fio, exerce uma força de tração, imagine que aqui eu tenho um movimento realmente circular completo. Pode ser até alguma coisinha que eu prenda um prego no plano do papel aqui mesmo, uma bolinha e fique girando ele. Então, tá girando aqui em cima mesmo. Se ele tem uma certa velocidade para cá e está descrevendo um MCU, de raio R, o que a gente vai ter? Que agora a tração, eu só tenho a tração aqui, é que vai estar atuando como força centrípeta. Então, a gente sabe que a força centrípeta vai ser a tração, nesse caso, que é um mv ao quadrado sobre R, ou um m ômega ao quadrado R. Esse caso aqui, só quero saber da direção. Eu tenho um carrinho fazendo uma curva aqui em uma pista. Para onde é que está desenhada a força centrípeta quando ele está por aqui? Sempre apontando para o centro da curva. E, eu comentei sobre esse caso, né? A Lua. Quem é que garante que a Lua está aqui circulando sobre a Terra? E aí? A Terra atrai a Lua com uma força gravitacional. E aí a Lua vai descrever um MCU. E quem é que está atuando como força centrípeta? A força centrípeta é a força gravitacional, né? Então, nesse caso aqui, mv ao quadrado sobre R, que é a força centrípeta,
é igual a quem? GMM sobre R ao quadrado. Isso daqui vem lá da gravitação, né? Quero que você entenda mesmo aqui agora, ó, que a força centrípeta, quem faz o papel dela, é a força gravitacional. Beleza? Trouxe a Lua exclusivamente para vocês. Tá aqui, viu? Como é que esse cara aqui, como é que a Lua consegue ficar orbitando ao redor da Terra? E é justamente isso, ó. A Terra atrai a Lua com uma certa força gravitacional. E essa força gravitacional está apontada para o centro da Terra. E se a Lua descreve um movimento circular em torno da Terra, quem está agindo como força centrípeta é justamente a força gravitacional que a Terra, ó, está exercendo sobre a Lua. Concordam? Então, ó, tá aqui para vocês. Trouxe ela aqui para explicar, viu? Então, ó, bora lá. E depois desse exemplo, não tem nem para onde correr mais, né? Ó, na situação esquematizada, na figura, o que é isso? Ah, é uma questão. Então, bora fazer essa questãozinha aqui, já para deixar tudo bem amarradinho. Mas, ó, deixei um link aqui na descrição, você rola aí para baixo, vê onde é. Tá na descrição um link de um PDF. PDF com um resuminho disso que a gente viu aqui hoje e uma questãozinha para você treinar, viu? Mas bora fazer aqui antes. Na situação esquematizada na figura, a mesa é plana, horizontal e perfeitamente polida, ou seja, nada de atrito, nada dessas coisas. A mola tem massa desprezível. Constante elástica é igual a 2 vezes 10 a 2 Nm por metro, ou seja, 200 Nm por metro. E comprimento natural, ou seja, sem a deformação, de 80 centímetros. Se a esfera, massa de 2 kg, descreve um movimento circular, qual é o módulo dessa velocidade tangencial, ou seja, dessa velocidadezinha aqui, ó? Veja, a única força que está agindo aqui é a força elástica. Então, ó, a bolinha está aqui, descrevendo esse MCU, a velocidade V, e é a força elástica que está atuando como resultante centrípeta. Então, ó, a força centrípeta é igual à força elástica. Beleza? Veja, ele disse que o comprimento natural da mola é 80, e a mola aqui está como 90. Então, o ΔX da gente está de 10 centímetros, não é isso? E como é que a gente calcula a força elástica? Kx, né? K ΔX. Então, a força elástica aqui vai ser 2 vezes 10 a 2, que é o K, vezes 10 centímetros, que é 0,1 metro. Então, essa força elástica vai ser de quanto? De 20 newtons. Beleza? E eu sei que essa força elástica de 20 newtons é quem está agindo como resultante centrípeta. Então, ó, os 20 newtons é que está agindo como uma força centrípeta. Beleza? Então, ó, quem é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r igual a 20. Veja que o raio do movimento é o próprio 90 centímetros. Beleza? Porque ó, é a distância que é o tamanho da mola alongada, né? E ela que gira. Então, daqui para cá tem 90 centímetros. Então, quem é a massa? 2 quilos. O V eu quero descobrir. Então, V ao quadrado. Sobre quem é o raio? 90 centímetros, que é 0,9 metros. Igual a 20. 0,9 vezes 20 dá 18, né? Então, 2V ao quadrado igual a 18. V ao quadrado igual a 9. V igual a 3 metros por segundo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece desse PDF que eu disse que eu deixei aqui embaixo na descrição, vai aí nesse link, tá? Acesse o PDF. Então vê lá, tem uma questãozinha a mais para você treinar lá e não deixe de compartilhar com seus amigos, viu? E continue estudando. Valeu!